movimento interrompido é um trauma que é falado por Bert Hellinger nas constelações familiares, e muitas vezes isso é notado durante os movimentos e durante as questões que nossos clientes apresentam como sendo algo realmente muito verdadeiro e muito doloroso. E como é que acontece o movimento interrompido? O movimento interrompido tem a ver com a separação nossa em relação à nossa mãe ou em relação ao nosso pai. E geralmente é em relação à mãe. E esse movimento ocorre principalmente nos primeiros meses de vida e na infância, quando a criança procura de uma forma assim muito natural e espontânea a presença dessa mãe, e ela vai não encontrando, vai sendo rejeitada, muitas vezes ela não tem essa mãe para encontrar, e os fatos que levam a essa separação da mãe, e que também poderia ser do pai, tem muito a ver às vezes com o trabalho, que a mãe está muito ausente por causa de trabalho, ou às vezes porque o bebê ele nasceu com algum tipo de doença e ele tem que ficar muito tempo internado em hospital ou em tratamento. Às vezes, ao contrário, a mãe durante um longo tempo ela tem que ficar em tratamento por algum tipo de doença, por algum tipo de problema. Afastamentos temporários que podem ocorrer na infância, e tudo isso faz com que a criança que tem essa necessidade de segurança, de acolhimento, de contato físico, de proteção e também da amamentação em relação à mãe, ela não tenha isso. A primeira reação da criança é ela ficar com raiva, ela fica desgostosa, ela não gosta daquela falta, e ela começa a ficar com raiva, incomodada, ela deve chorar muitas vezes, e depois ela entra num outro lugar que é uma tristeza profunda. Uma tristeza quase de apatia, e nesse lugar ela se congela. Então o emocional dela, para se proteger dessa carência, dessa falta, acaba ficando frio, ela acaba ficando distante. E mesmo depois que a mãe chegue, que a mãe retorne, que haja algum contato, pode ser que essas ausências, ou às vezes uma grande ausência, provoque esse movimento interrompido. O movimento interrompido, ele depois na vida adulta, ele continua como sendo um trauma inconsciente atuando na vida dessa pessoa. Essa pessoa que não confiou, perdeu a confiança na relação com a mãe, ou talvez com o pai, ela parte para a vida também sem acreditar nas outras relações, principalmente relações mais afetivas, relações mais amorosas, relações íntimas. E aí, às vezes ela se entrega num primeiro movimento, só que quando vai chegando próximo daquela do momento da união, do momento onde aquela relação pode realmente se efetivar, ela espana, ela tem medo, porque o trauma ele desperta dentro dela, e é um alarme que ela então acaba criando algum tipo de mecanismo de fuga. Ela acaba boicotando talvez essa relação, ela acaba indo embora, ela acaba dando justificativas para não ter mais essa relação. Que no fundo é uma defesa para não viver aquela dor antiga do movimento interrompido. Vou explicar a partir de agora como é que a gente pode fazer um movimento de volta, pelo menos analisar um pouquinho esse movimento de volta, esse retorno do movimento em relação à sua mãe. Se você se identifica com isso que eu falei, o movimento interrompido, e você sente essa desconexão em relação à sua mãe, então vamos falar algumas coisas que podem ajudar você a fazer ou a refazer essa ligação. A primeira coisa, se sua mãe é viva, ou talvez se você sinta isso em relação ao seu pai, é importante você perceber a sua possibilidade de se entregar a um grande abraço, mas um abraço de criança em relação à sua mãe ou em relação ao seu pai. Então, uma possibilidade seria você começar internamente, antes de querer forçar qualquer tipo de movimento, a permitir-se ser muito pequeno, muito pequena, como um pequeno bebezinho mesmo, necessitado, sem aqueles julgamentos que a gente começa a adquirir depois, na infância e na vida do adulto, e perceber que você precisa muito desse colo da mãe, que você precisa muito desse abraço da mãe. E em algum momento, se isso for possível, você pede um abraço para a mãe.
né? Se você sente que ela tem essa possibilidade, que isso também não vai ofendê-la, que isso também não é uma coisa muito fora do comum para ela, então começa a permitir-se ser uma criança necessitada do abraço e do colo da sua mãe. E pode ser também do abraço e do colo do seu pai. E aí você vai, aos poucos, começar a resgatar essa necessidade que a criança sentiu um dia e foi rompido. Se você não tem mais essa possibilidade, não tem o pai, não tem a mãe vivos, ou eles não têm uma condição emocional, né, de dar esse colo, de dar esse abraço, isso pode ser feito por meios terapêuticos, por exemplo, através da constelação familiar. Então, um terapeuta ele pode ajudá-lo a conduzir nessa reaproximação com a mãe, nessa reaproximação com o pai, colocando representantes, são outras pessoas que estão lá para representar o seu pai ou a sua mãe, e da mesma forma existe uma necessidade da gente se colocar como pequeno, se colocar como uma criança simples, humilde, inocente, carente desse colo, desse abraço de pai e de mãe, e aí em algum momento, com a ajuda do terapeuta, a gente consegue fazer essa reaproximação, esse colo, esse aconchego. Às vezes nós estamos com muita raiva, com muita mágoa dos nossos pais, com muita tristeza em relação à família, em relação à mãe, e essa aproximação não é possível porque a gente mesmo não permite. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter que olhar para essa dor, olhar para essa tristeza e até, às vezes, expressar essa tristeza, expressar essa mágoa, dizer dentro de um trabalho terapêutico: mamãe, você fez muita falta para mim. A falta de contato com você me deu muitas dores, me trouxe muitas dores. Ou papai, a tua ausência doeu demais. Eu pedi muito a sua presença e você não estava. Isso doeu. Então, reconhecer esse tipo de sentimento dentro de nós é muito importante, porque a partir desse reconhecimento eles começam a se desfazer, e aí vai abrindo espaço para aquela criança necessitada do abraço, do colo da mãe e do abraço do colo do pai, vá se aproximando disso, se aproximando dessa possibilidade. Uma outra forma da gente poder se aproximar disso é mentalizando internamente. Então, você pode pensar na sua mãe e você pode naturalmente ir se colocando nesse estado de criança. Então, internamente, você pode de repente até fechar os olhos, sentir-se como criança, sentir-se nesse estado de carência, de necessidade, que é o estado natural que toda criança tem. E aí você imagina a sua mãe, de braços abertos, você imagine a sua mãe receptiva para você, e aos poucos você vai encaminhando, se aproximando dessa mãe e se entrega a esse abraço. É importante que esse movimento parta de você, porque hoje você já tem essa consciência, já tem essa energia para saber que você necessita da sua mãe e do seu pai. O seu pai e a sua mãe, olhando pelo aspecto de constelação, não necessitam de você. Quem necessita é você, para sentir-se forte, para sentir-se confiante para uma nova relação, para uma entrega para o amor, para sentir-se seguro para a vida, para se demonstrar para o mundo, ok? Então esse movimento pode ser feito dessas três formas, seja através dos seus pais, né, num contato entre eles, seja através de uma ajuda terapêutica, através de um terapeuta, de uma constelação, ou seja através dessa imaginação. Se você tiver dúvidas, e talvez você tenha, então coloca essas dúvidas aqui embaixo nos comentários, eu vou respondendo um a um com muito carinho, com muito cuidado, e vou poder falar aquilo que eu senti, né, que de repente possa te ajudar. Uma outra coisa que eu queria falar para você é que de repente você tem alguns outros temas, algumas curiosidades, algumas dúvidas que você gostaria que eu fizesse um vídeo. Então coloca aí nos comentários que eu vou filmar, eu vou ler esses comentários e eu vou fazer esse vídeo para você, tá bom? Então um grande abraço, até o próximo.